Rectus decet collaudatio. Compete aos justos confessarem, louvarem a Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar um momento? Prezadas religiosas aqui presentes, caríssimos irmãos e irmãs. Hoje nós nos vestimos, nos revestimos com as cores de sangue, como se nós mesmos estivéssemos banhados no sangue dos mártires, para nós nos lembrarmos de que aos justos que compete darem a vida por Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim foi desde o início da igreja. Assim morreram todos os apóstolos, senão só São João, que foi o único que não foi martirizado, chegou a sofrer o martírio, mas sobreviveu. Assim é desde o início da igreja, que o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. E é por isso que nós, até hoje, nos revestimos das cores de sangue, como banhado nos sangues dos mártires, para que germine em nós a verdadeira fé, para que em nós também nasça o desejo de nós permanecermos fiéis até a morte, até a perseguição se for preciso, até mesmo se nós formos condenados indignamente, até nisso nós nos manteremos fiéis, se nós permanecermos na graça de Deus, dando a nossa vida por Cristo Jesus, que entregou a própria vida em favor de nós. E assim nós também conseguiremos a glória dos mártires, dos confessores, das santas virgens. Assim nós devemos aspirar que nós sejamos também fiéis, como foram fiéis, como foi fiel São Josafá. Conta a história de sua vida que ele trabalhou muito pela reunião dos cristãos no corpo místico de Cristo, que é a igreja, a Santa Igreja Católica. Ele que viveu num período e numa região que era dividida entre católicos romanos e católicos grego-ortodoxos. Uma chaga na história da igreja que essa divisão tenha acontecido e que até hoje não tenha se resolvido. Por quê, meus amados irmãos? Todo aquele que se separa do corpo de Cristo, todo ramo que se separa da verdadeira videira, não pode dar frutos, não pode sobreviver, não pode, meus amados irmãos, permanecer na graça de Deus. Assim como aquele que se separa voluntariamente do corpo místico de Cristo, não pode ter a vida em si. E é por isso, foi para isso que deu a vida, foi para isso que deu o seu sangue, São Josafá, para reunir os cristãos no corpo místico de Cristo, sob a unidade da verdadeira fé, da verdadeira Santa Igreja. Ele conseguiu trazer muitos, como bom pastor, conseguiu trazer muitas ovelhas ao redil de Cristo Jesus, nosso Senhor, a unidade da Santa Igreja, mas excitou a fúria dos perseguidores da verdadeira fé. E foi assim, meus amados irmãos, que logo terminado a Santa Missa, ao invadirem a igreja, os infiéis o arrastaram para fora e brutalmente o martirizaram, o assassinaram. E ele morreu pela unidade da igreja, pela confissão da verdadeira fé, como nós também devemos aspirar que nós morramos unidos a Cristo, unidos ao corpo místico de Cristo, tendo a Jesus como cabeça desse corpo, e que nós cheguemos ao termo da nossa vida confessando o verdadeiro Deus, a verdadeira fé, como filhos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Que essa seja a nossa meta, caríssimos irmãos e irmãs. Que o sangue dos mártires venha fazer germinar em nós a verdadeira fé, a coragem, a fortaleza dos santos, e que nós também permaneçamos fiéis até o fim, no fiel cumprimento dos nossos deveres de verdadeiros cristãos católicos. Que o sangue dos mártires banhe as nossas almas, lavando-nos de toda a impureza, de todo o pecado, que faça germinar em nós a verdadeira fé, que nós permaneçamos firmes, fiéis na luta contra o pecado, na luta contra as tentações da nossa própria carne, desse mundo mal que nos cerca e contra as tentações do demônio. Peçamos a Nossa Senhora
a rainha dos mártires, a rainha dos confessores, das santas virgens, a rainha do céu e da terra, que ela continue a interceder por nós, que ela continue a nos ajudar, a nos encaminhar ao verdadeiro seguimento de Cristo, seu Filho, nosso Senhor e Salvador. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.